Amém? Então vamos rezando, entregando esta noite ao Imaculado Coração da Bem-aventurada Virgem Maria. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos pedir o auxílio dos nossos amigos, anjo da guarda. O Senhor nos concedeu a graça de termos esses amigos. Fiel amigo que reza por nós todos os dias. E muitas vezes nós esquecemos de recorrer a eles, de saudar os nossos anjos da guarda, que tanto nos ajuda e nos auxilia no combate do dia a dia. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Com o vosso divino Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, que bom. Só mais uma pergunta antes de entrar no conteúdo. O fundo musical está muito alto? Porque eu falo um pouco baixo, né? Então, se o fundo musical estiver muito alto aí, estiver abafando um pouco a voz, a gente baixa aqui um pouquinho. Senão a gente vai dar já início do nosso conteúdo para não perder tempo, tá bom? Então o que eu quero avisar vocês? A live não vai ficar salva aqui no Instagram, ok? Não vai ficar salva aqui no Instagram. A live eu vou salvar ela lá no meu canal no YouTube, tá bom? Eu preciso movimentar lá meu canal no YouTube, então vamos ter a live aqui, não vai ficar salva aqui, vai ficar salva lá no canal no YouTube. E aí, né, quem quiser ouvir de novo, fazer a anotação, compartilhar com outras pessoas, aí vão ter que ir lá no canal no YouTube, tá bom? Vamos rezar para que dê tudo certo, né? Para que a internet não trave, não derrube a live igual a semana passada. Então, se tudo der certo, a live fica salva no canal do YouTube, tá bom? Bom, pessoal, hoje, primeiro dia de uma série de lives, né? 3 dias de lives. O tema central é uma frase de São José Maria Escrivá. Ano novo, luta nova. Né? Às vezes as pessoas podem pensar, poxa, Hélio, o ano mal começou e você já vem falar de luta nova, disso, daquilo, dificuldade, né? Bom, não é que nós estamos aqui profetizando coisas ruins que vão acontecer. Mas a provação, a dificuldade, ela faz parte da vida do cristão. É aquilo que está escrito no livro de Eclesiástico, capítulo 2, de 1 a 2. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor e prepara a tua alma para a provação. Mateus capítulo 10, né? Jesus disse o quê? Que nós seremos odiados por todos por causa de seu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A gente encontra em Filipenses 1, 29 escrito: a vós vos é dado não somente crer em Deus, mas ainda por ele sofrer. A gente vê em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que aqueles que querem viver piedosamente em Jesus Cristo terão de sofrer perseguições. A gente vê no Evangelho de São Mateus, quando Jesus diz, né? Quem de vós quiser vir comigo, renuncia a si mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Jesus disse também no Evangelho que no mundo nós teremos aflição, coragem, porém, né, ele venceu o mundo. Então são vários versículos da Sagrada Escritura onde Deus fala de provação, de lutas, de dificuldades, entende? De tentações que nós sofreremos no mundo. A Igreja Católica, graças a Deus, não mente para ninguém. A gente não põe aqui um terno, uma gravata, com todo respeito aos irmãos protestantes, e fica iludindo as pessoas
Se você vê vulto, se você está com dificuldade, se você está endividado, ora, quem não está endividado nesta pandemia, quem não está com dificuldade nesta pandemia, vem para cá que você vai parar de sofrer. Isso não é evangelho. Jesus no evangelho não nos prometeu riquezas nesse mundo, nada contra a riqueza, não tem problema nenhum ser rico, né? O problema é o apego à riqueza, mas o que Jesus nos promete é o quê? Que ele iria para o céu e lá nos prepararia uma morada. São Paulo diz em Filipenses 3:20, nós, porém, somos cidadãos do céu. Então as Sagradas Escrituras estão regadas disto, tá? O que Jesus tem para nos dar é aquilo que São Paulo diz, é o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que o coração do homem jamais imaginou. Então não são somente essas bênçãos temporais que o nosso coração, apegado a este mundo, como diz São Luís Maria Grignion de Montfort, nós somos mais apegados a este mundo do que os sapos, né? Então a nossa vida não é aqui, nós estamos aqui de passagem. Então é necessário a gente entender isto, elevar o nosso pensamento, entender que a nossa casa, a nossa vida é o céu, né? Minha casa, minha vida não é esse plano da Caixa Econômica, que na verdade é minha casa, minha dívida, e se não for assim, a gente não consegue comprar nada, mas minha casa, minha vida, minha moradia definitiva é o paraíso. Mas para alcançar o paraíso, requer então luta, requer então entender a pedagogia de Deus, né? O sofrimento é uma bênção, a gente vai, o último dia, nós vamos falar sobre isso, né? Por que Deus permite sofrimento? Amanhã nós vamos falar, por exemplo, sobre as tentações, de onde elas vêm. Não vem de Deus, mas por que Deus permite? Porque nós podemos tirar uma utilidade, entende? Uma utilidade dessas tentações. A gente pode crescer muito com o sofrimento. A gente pode crescer muito, né? Com toda a luta, com toda a dificuldade que acontece na nossa vida, né? Então é necessário entender isso, ok? E aí o Papa Leão XIII tem uma frase muito bela que é: o cristão nasceu para a luta. Então para que nós nascemos? Olha, o Papa Leão XIII diz: nascemos para a luta. E é tão interessante que existe um santo, que o nome dele é Santo Ambrósio, é responsável pela conversão de Santo Agostinho, batizou Santo Agostinho, nesses livros verdes aqui, ó, da Patrística, o volume 5º, Santo Ambrósio fala sobre os sacramentos. E quando ele fala sobre o sacramento do batismo, lembra que no sacramento do batismo o padre nos unge, né, com um óleo na fronte, no peito. Depois o próprio bispo vai nos ungir também no dia do nosso crisma. E Santo Ambrósio diz que esta unção que nós recebemos no batismo, no crisma, é a mesma unção que Davi recebeu para poder vencer o Golias. Então, Santo Ambrósio diz que o batismo nos torna soldados de Cristo. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos entender, pelo sacramento do batismo, nós somos soldados, guerreiros. E estamos nesta vida não é por acaso. Você não nasceu de um acidente, sabe? Você não nasceu por acaso. Talvez seus pais não te desejaram naquele momento, mas você nasceu porque Deus te quis, porque Deus tinha um propósito na tua vida, porque Deus te elegeu como um soldado, como um cavaleiro da Imaculada e colocou você neste mundo, meu irmão, minha irmã, para lutar. Então veja que as coisas que vêm fácil, elas vão embora fácil, mas as coisas que é conquistada com luta, com lágrima, com sofrimento, nós damos valor. Então por isso o céu, embora Deus já nos deu o céu, né, morrendo no madeiro da cruz, se sacrificando por nós, derramando o seu sangue por nós, mas o céu também ao mesmo tempo não é entregue de mão beijada, senão não teria graça. Para que rezar? Não haveria o porquê lutar. Ah, o céu já é nosso. Não, é necessário lutar. O céu é nosso, mas não é entregue de mão beijadas, né? É preciso lutar. Então é aquilo que diz São Paulo, lá em 2 Timóteo 2,5. Nenhum atleta será coroado se ele não lutar segundo as regras. Então nós estamos aqui para lutar. E é bom, gente, é bom quando você luta, quando você se vence, né? Aí vamos trazer exemplos humanos, que são coisas boas, né? São Paulo fala isso, que um atleta, ele se impõe disciplina,
né? Acorda tal horário, tem horário para acordar, tem horário para dormir, tem horário para comer, o que tipo de comida que ele vai alimentar. Aquele cara, né, ele luta, o atleta, tanto o homem quanto a mulher, ele luta, ele faz exercício, ele treina o ano inteiro para ganhar a Olimpíada. Então São Paulo diz que os atletas se impõem disciplinas para ganhar uma coroa perecível, uma coroa que passa, gente. Uma medalha de ouro que passa. Então, se o povo faz isso, que não são coisas ruins isso, né? E aquela pessoa se sente ali realizada porque ela se venceu, ela venceu o limite dela, o esforço dela. Gente, quanto mais nós precisamos fazer isto para ganhar, não uma coroa perecível, mas uma coroa imperecível, uma coroa incorruptível, uma coroa do céu, né? Então, a gente tem que ter isso, sabe? E muitas vezes nós não temos esse intuito, este empenho de lutar pelas coisas do céu, como nós lutamos pelas coisas do mundo, né? Não que isso seja ruim, mas veja, a pessoa às vezes quer passar no concurso e ela toma Coca-Cola com pó de Guaraná, com café, com sei lá mais o que, para ficar acordado, e ela estuda a noite inteira para passar no concurso. Isso não é ruim, não estou condenando, dizendo que isso é pecado, mas muitas vezes não temos esse mesmo entusiasmo, essa mesma vontade, sabe? De estudar as coisas do céu. Mas eu preciso estudar porque eu preciso ser aprovado na minha faculdade, porque eu preciso ser aprovado em tal concurso. Pois bem, precisamos também estudar, precisamos também nos dedicar, precisamos também lutar para aprender as coisas do céu, para ser aprovado na outra vida, que é o que é mais importante, né? As coisas deste mundo permanecerão neste mundo. Então a gente tem que entender isso, que tudo nesta vida passa, só Deus não passa, só a palavra de Deus não passa, né? Só a graça de Deus não passa. E nesses 17 anos, né? Agora já indo para 18 anos, dia 12 de janeiro faço 18 anos aí de caminhada. E eu pude ver nesses 18 anos de caminhada uma coisa, por exemplo, nós entramos na igreja, pedimos tudo, mas na verdade não pedimos nada. Sabe por quê? Por que nós pedimos? Somente graças temporais. O que quer dizer isto, Eli Maria? É pecado pedir graças temporais? Não, gente, não é pecado, né? Porém, uma loucura não pedir graças eternas. Eu peço para que Deus me cure de um câncer. Deus me curou. Isso é maravilhoso. Eu tenho que testemunhar isto, né? Até para incentivar as pessoas e mostrar para aquela pessoa que está enfrentando aquela dificuldade que Deus pode curar ela, que Deus pode usar desta enfermidade para que ela tenha uma experiência com Deus. Enfim, é coisa boa. Mas aqui entre nós, somos 101 pessoas. Porque eu fui curado de câncer, eu estou salvo? Não. Tanto que me adianta ser curado de câncer se no final da minha vida eu não sou salvo. Se eu não vou contemplar a Deus por toda a eternidade, se eu não vou abraçar e beijar a Virgem Maria no céu, se eu não for lá abraçar os meus santos de devoção, do que me adianta? Do que adianta um paralítico andar se no final da vida ele não encontra, ele não se salva? Do que adianta um cego enxergar se no final da sua vida, com esses olhos que Deus curou, ele não contempla a face de Deus por toda a eternidade? Não adiantou nada. Então, Santo Afonso Maria de Ligório diz que nas nossas orações, as primeiras graças que nós precisamos pedir, gente, são graças eternas, graças que não passam. Resumindo aqui, na prática, o que é graças eternas? Ser santo, amar a Deus sobre todas as coisas, importantíssimo, a salvação da nossa alma. Quem pede para Deus a salvação da alma? Precisamos pedir. Então eu preciso entender, nós estamos aqui para lutar. Lutar pelo que, Hélio? Pelo reino de Deus. Lutar pela nossa salvação. Lutar para que Cristo reine no meio deste mundo perverso, malicioso, no meio deste mundo onde jaz o maligno. Entende? Então eu preciso lutar. E lutar contra quem? Aí nós entramos. Existe aqui esse livro, tá? A Vida Espiritual Explicada e Comentada. Vocês podem achar este livro com o tema O Compêndio da Vida Espiritual, tá bom? Então, quem quiser adquirir. E aqui se fala sobre a luta contra os inimigos espirituais, tá? Gente, essa live, né? Eu vou tentar falar das coisas que eu acho mais importante, né? Porque se nós fôssemos aprofundar isso, eu tenho vontade de fazer um curso sobre isso, tá? Deixa eu terminar o curso de Mariologia. Eu tenho vontade de fazer um curso sobre a luta contra os inimigos espirituais. Só que uma coisa, os meus cursos são coisa exagerada, né?
São aulas, várias aulas, tá? Então quem tem preguiça, quem não quer aprender, não compre o curso do L Maria, tá bom? Agora quem quer de fato aprofundar, aí sim pode comprar. Por quê? Porque aí a gente pode fazer uma coisa melhor, né? Mas aqui, nesse primeiro momento, vamos pegar as coisas mais importantes. Quem são então os inimigos do homem? Quem são os inimigos espirituais, né? 3 são os inimigos do homem. Vamos lá? Quem são eles? O mundo, o demônio e nós mesmos, que nós poderíamos dizer a concupiscência da carne. O demônio e o mundo são 2 inimigos externos que atiçam o inimigo interno. Quem é o inimigo interno? A nossa concupiscência, que é uma consequência do pecado original. O que é a concupiscência? É uma inclinação para o pecado, entende? É aquela desordem que tem dentro de nós, como dizia aqui no catecismo, né? No parágrafo, depois quem quiser ler, a partir do parágrafo 400 do catecismo, fala que o pecado quebrou uma harmonia que havia no homem. Então havia uma harmonia, né? O que a nossa alma desejava era o que o corpo também desejava, né? A alma, ela tinha esta graça de dominar o corpo, entende? Então não havia esta tensão que existe depois do pecado original. Que tensão? O lado espiritual deseja uma coisa e o lado humano, carnal, deseja outra coisa. Que é o que São Paulo diz lá em Romanos 8, né? Para nós não viver segundo a carne, mas viver segundo o Espírito, né? Quem vive segundo o Espírito aspira aquilo que são as coisas espirituais. Quem vive segundo a carne aspiram às coisas carnais, né? As coisas mundanas, as coisas passageiras. Então não havia isto, né? Não havia isto no homem. E essa desordem, esta quebra da harmonia do homem, o homem com a mulher, com as coisas criadas, essa harmonia foi quebrada com uma consequência do pecado original. Então hoje nós temos esta tensão, esta concupiscência da carne, esta inclinação para o pecado. Por isso São Paulo escreveu em Romanos: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Então muitas vezes nós pecamos, como diz São Luís Maria Grignion de Montfort, naquele livro chamado O Amor à Sabedoria Encarnada, que muitas vezes nós pecamos mais por fraqueza do que por malícia. Você não tinha a intenção, a malícia de cometer aquilo, mas por fraqueza humana, pela nossa fragilidade, que o pecado original causou em nós, nós acabamos cometendo alguns tipos de atos, né, que ofenderam a Deus. Então isso seria a concupiscência, ok? Então são 3 inimigos, vamos lá? O demônio, o mundo e nós mesmos, a concupiscência da carne, né? E esses 2 inimigos externos, o mundo e o demônio, atiçam o inimigo interno, né? Então, ou seja, o demônio vai dando sugestão, o mundo vai apresentando sugestões, né? Então, por isso, vai dizer aqui, olha, São João, ele vai dizer assim, ó, São João, 1 João, capítulo 2, versículo 5. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. A concupiscência, não está nele o amor do Pai, porque tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, quando a gente fala do inimigo eterno, é isso, ó, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, né? Então, a gente precisa combater esta realidade. Mas vamos aqui para alguma explicação. Hélio, como assim não amar o mundo? E como assim quem ama o mundo não está nele o amor do Pai? Sendo que o próprio São João escreveu também no Evangelho de São João 3, né, 16, que Deus amou o mundo de tal modo que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então como assim Deus ama o mundo e agora fala para a gente não amar o mundo? Bom, o mundo, Santo Afonso explica, não é o mundo a criação. Por quê? Deus criou o mundo bom, né? Deus cria e viu que tudo era bom, né? Não é verdade? Não é assim que está no livro de Gênesis? Quando se fala de mundo, é o século, a mentalidade mundana que é contrária à vontade de Deus. Tanto que os santos falam de quê? De máximas do Evangelho e as máximas do mundo.
As máximas do mundo são contrárias às máximas do Evangelho. Então, quando a gente fala de odiar o mundo, não é o mundo criação, ok? É o quê? A mentalidade mundana, a ideologia de gênero, o aborto, a destruição da família, o roubar, o matar, o fazer aquilo, se prostituir, né? Sabe? São tudo aquilo que fere o mandamento de Deus, aquilo que o mundo vai pregando, né? E por que a gente tem que estar atento a isso? Porque o mesmo São João diz que o mundo jaze no maligno. O Evangelho de São João diz que o demônio é o príncipe deste mundo, né? Então lembra daquilo que está no livro de Apocalipse, que o demônio desceu para a terra cheio de grande furor, né, para nos tentar. Então ele é o príncipe deste mundo, né? Então o demônio vai usando dessas coisas passageiras do mundo, do século, desta mentalidade mundana para perder a nossa alma, para nos condenar. O Santo Tomás de Aquino diz que é função do demônio nos tentar. Essa é a função dele, nos tentar. Então, é nesse sentido que eu não devo, né? Ô Felipe, boa noite, seja bem-vindo. É nesse sentido que você não deve amar o mundo. E isso é uma verdade tão grande, gente, que o Evangelho, a Sagrada Escritura, bate muito forte nessa tecla. Por exemplo, Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: adúlteros, olha só, adúlteros, não ameis o mundo e nem as coisas do mundo, porque aquele que ama o mundo, né? Não, como é que é? Adúltero, não ameis o mundo nem as coisas do mundo, porque aquele que ama o mundo se torna amigo do mundo e inimigo de Deus. Então olha como é forte, né? Chama de adúltero, né? No livro de Oséias nos traz muito isso, que Deus, ele vê nosso pecado como pecado de adultério. Por quê? Porque Deus é o esposo da nossa alma, né? Então nós não devemos amar o mundo, devemos lutar contra a mentalidade mundana, devemos lutar contra as coisas pecaminosas deste mundo, entende? Por quê? Porque se eu aspirar somente isso, quanto mais eu desejar o que é da terra, mais eu serei terreno. E quanto mais eu desejar as coisas do céu, mais, né, eu serei um homem, uma mulher espiritual, que aspira e deseja aquilo que é de Deus, né? E o outro inimigo é o próprio demônio. A gente vai falar mais sobre isso amanhã, tá bom? Porque uma questão também, a gente tem um costume de tudo atribuir ao demônio. Nós vamos ver amanhã que nem todas as tentações vêm do demônio. Algumas tentações vêm de nós mesmos, e se brincar, a maioria, né? O que vem de fora é só para atiçar o que está dentro, entende? Então, amanhã nós vamos falar um pouco melhor sobre isso. Mas o que eu queria mais enfatizar hoje é o que, gente? Que eu preciso lutar contra mim mesmo. São Francisco de Assis dizia que ele era o maior inimigo dele mesmo. Que o maior demônio que ele tinha que vencer todos os dias era ele mesmo. Essa é a função que eu mais quero falar, entende? Porque muitas vezes, sabe, a gente quer rezar rosário, a gente quer fazer isso, quer fazer aquilo, mas a gente não quer vencer a nós mesmos. Não adianta, né? A gente persevera, daqui a pouco a gente caiu, daqui a pouco a gente se afastou, daqui a pouco nós estamos distante do mundo, de Deus, perdão. Por quê? Porque eu não trabalhei em mim. E aí uma coisa que eu quero falar aqui, que é o quê? Enquanto eu e você não fazemos algo que os santos chamam e a igreja chama de autoconhecimento, enquanto você não se estuda, enquanto você não se conhece, o demônio te estuda para te atacar. O demônio vai me atacar, o demônio vai te atacar na sua fragilidade. O demônio vai nos atacar no ponto que nós somos mais fracos. Por que, Hélio? E porque ele nos estuda, né? Então, se você quer vencer uma guerra, você precisa estudar, né, o seu inimigo. De modo especial, como nós estamos falando aqui, o inimigo primeiro, nós mesmos. Então, eu preciso me estudar, gente. Eu preciso me conhecer. Na prática, Hélio, Maria, como que é o exame de consciência? Você faz o sinal da cruz, né? Existem vários exames de consciências, entende? Aí na internet, né? Eu mesmo no grupo do Telegram, quem está no grupo do Telegram recebeu um exame de consciência que eu disponibilizei para o pessoal, entende? Quem entrar ainda hoje consegue ter acesso a tudo aquilo que eu já disponibilizei lá no grupo do Telegram. Então, ou seja, você faz o sinal da cruz, você reza a Virgem Maria, você reza o Espírito Santo, e você pode fazer um exame de consciência, por exemplo,
que eu fiz durante todo esse dia? Nossa, na hora do trânsito eu xinguei alguém, eu fiquei com raiva, eu pequei com os meus olhos, eu perdi a paciência, eu fiz isso, eu menti, sabe? Então você vai examinando. E aí você começa a enxergar o quê? Vários defeitos em ti. Várias, coisas que eu preciso trabalhar em mim. E que se eu não trabalhar... E às vezes são coisas pequenas, né? Que a gente fala, mas isso aqui é bobagem, é pequenininho, não preciso trabalhar. Sim, precisa trabalhar isso. Porque se eu não for fiel no pouco, Deus não me concederá o mais, né? Não vai confiar algo maior, algo a mais. Por quê? Porque eu ainda não venci, não fui fiel no pouco. Entende? Então eu preciso vencer essas questões, tá? Isso é extremamente importante. Então, se conhecer. São Francisco de Borja, espero que ninguém esteja jantando. São Francisco de Borja separava, também não precisa fazer isso, tá? Separava 3 horas por dia para meditar no seu nada. Gente, imagina uma pessoa ficar 3 horas por dia meditando no nada dela. Quando eu me conheço, eu começo o quê? Eu vou perdendo a vanglória, a vaidade, a soberba. As pessoas, elas podem me elogiar e eu sei quem eu sou. Então aquele elogio não me corrompe, porque eu sei que eu ainda não sou aquilo, sabe? Eu me conheço, eu sei das minhas fragilidades, dos meus pecados, daquilo que eu ainda preciso vencer em mim. Então o autoconhecimento, ele é extremamente importante, tá? Porque nos torna pessoas humildes. Então o autoconhecimento passa por 2 coisas: conhecer as minhas fragilidades e conhecer a Deus, né? Conhecer as minhas fragilidades vai me levar e conhecer a Deus, a grandiosidade, a perfeição de Deus, e a minha fragilidade, isso me leva o quê? A depender de Deus, a saber que sem Deus eu não sou ninguém e que tudo na minha vida é graça de Deus. Então o autoconhecimento é importantíssimo, né? Por causa disso, tá bom? Então, ou seja, e aí São Francisco de Borja, 3 horas por dia meditava no seu nada. Isso gerou tanta humildade que São Francisco de Borja, fazendo uma missão, e aí quando ele foi dormir, colocaram ele num quarto junto com um padre doente. Esse padre tossia a noite inteira e escarrava. Gente, quando amanheceu o dia, o padre doente viu que a face de São Francisco de Borja estava toda escarrada. Aquele padre doente ficou muito, sem graça com aquilo e falou: Padre do céu, pelo amor de Deus, me perdoa. São Francisco de Borja disse assim para ele: tudo bem, meu irmão. Não havia um lugar mais digno para você escarrar do que a minha face. Gente, olha só que grau de santidade São Francisco de Borja alcançou. Não havia um lugar mais digno para você escarrar do que a minha face. Como nós estamos distante disso, gente. Né? Então o autoconhecimento nos traz isso, tá? Que aí é completamente diferente, desculpa decepcionar muitas pessoas aqui agora, né? É completamente diferente desse neopelagianismo que hoje nós chamamos de coach. Que você pode, você é capaz, você é isso, você é aquilo, né? O que era o pelagianismo? As pessoas alcançavam as coisas não pela graça de Deus, mas pelo esforço pessoal. E é verdade, tudo você pode, meu irmão, mas é aquilo que São Paulo diz em Filipenses: tudo eu posso naquele que me fortalece, tá? Porque isso é a soberba. O que é a soberba da vida que aqui no livro espiritual trata? A soberba é o quê? A soberba é o amor de si próprio a um tal ponto de desprezar a Deus. Então a pessoa se ama tanto, as virtudes que está nela, as qualidades que está nela, e ela acha que aquilo é fruto dela mesma. Ela não entende que aquela virtude, que aquela qualidade, que aquele dom dela é graça de Deus. Então um soberbo é um ladrão da glória de Deus. E por que, por exemplo, é uma das graças que eu mais peço a Nossa Senhora? A graça da humildade. Por quê? Porque
A soberba é o pecado de Lúcifer. Lúcifer perdeu o céu por causa da soberba, porque queria ser como Deus, queria ser adorado, né? Então a soberba é isso, o homem se julga Deus. Ele quer se colocar no lugar de Deus, como hoje, controle aí da população humana, querendo matar as pessoas, né? O homem está brincando com Deus, achando que é Deus. Coitado, né? Se Deus der um sopro, nós caímos duro, nós não somos ninguém. Então eu preciso lutar contra mim, lutar contra esta concupiscência da carne. E aí, gente, esta concupiscência da carne traz esta inclinação, né, para o pecado, como nós havíamos falado. Então, Santo Afonso Maria de Ligório, eu separei um PDF para vocês, escritos de Santo Afonso, só sobre a mortificação, tá bom? Que eu vou disponibilizar lá no grupo do Telegram. Quem não está no grupo do Telegram, depois me deixa um direct aí, uma mensagem, que eu vou disponibilizar o link para vocês entrar lá, tá? Então, Santo Afonso Maria de Ligório diz que depois do pecado original, a nossa carne, ela é como um cavalo brabo, que você precisa puxar a rédea para dominar, entende? Dominar as paixões, né, desordenadas da nossa carne, porque se eu não puxar essa rédea forte, não manter firme, ele me lança no chão. Então veja, o que é a concupiscência da carne? É o prazer desordenado, né, dessa parte carnal, entende? Existe um prazer bom, sadio, no comer, por exemplo, né, senão a gente não comeria, mas o pecado trouxe o que? A desordem. São pessoas que não vivem para comer, mas vivem... não comem para viver, mas vivem para comer, né? Os santos falam que fazem do seu estômago um Deus, né? E tudo com excesso, né, faz mal, né, nossa vida, né? Então eu preciso lutar contra isso, sabe? E aí, gente, quando que começa então, Hélio Maria, esta luta contra mim mesmo? Contra a minha carne, né? Contra, sabe, o meu corpo. Por incrível que pareça, os santos falam que é no acordar. Eu tenho um livro aqui, deixa eu ver se ele tá fácil, esse aqui, ó. Esse livro aqui, ó, da vida espiritual do Beato José Alamano. Infelizmente, vocês não vão conseguir esse livro, tá? Esse livro aqui eu tive a graça de ganhar do Anderson Reis, né? Meu amigo Anderson Reis, que ganhou exatamente das irmãs da congregação fundada pelo Beato José Alamano. Nesse livro, o Beato José Alamano fala o seguinte: a luta contra a carne começa no despertar. Ele fala que nós precisamos pular da cama no primeiro despertar da campainha. Então, ou seja, olha, gente, me perdoe, tá? Não é eu, é Beato José Maria Escrivá, diz que sabe aquela sonequinha de 10 minutos, mais 5 minutos, tem gente que vai colocando, né? Põe para despertar de 10 em 10 minutos, 1 hora antes. Pois bem, São José, ou Beato José Alamano, né? Já estava confundindo aqui o nome do santo, diz que aqueles 10 minutos a mais daquela soneca é dado ao demônio. Olha que forte, né? Então ele fala que você precisa levantar da cama no primeiro despertar da campainha. Ele fala para você meditar, né? Se você usa o celular, seja o que for, aquele barulho, o despertar da campainha, você tem que imaginar que é a trombeta de Deus te convocando. Deus te convocando, olha que forte isso, né? Então levantar prontamente, porque se eu não levanto prontamente, aquele pouquinho que eu fico ali na cama, eu já estou mimando o meu corpo, eu já estou alimentando o meu corpo. E a gente, através da mortificação, por isso que, né, como o nosso tempo é muito pouco, eu quero disponibilizar para vocês esse material de Santo Afonso, para vocês lerem a importância da mortificação corporal, a mortificação externa e interna, né? Por que a gente precisa fazer mortificação? Por quê? Porque agora, com as consequências do pecado, a gente teve uma vida de pecado passados, né? O que precisa fazer? Então, a nossa carne tem dominado o nosso ser espiritual, entende? A nossa alma. E aí nós precisamos, através da disciplina, da mortificação, mostrar. Quem quiser entrar, me manda depois um direct. Eu vou deixar um stories, tá bom? Com um link
Ô João Vitor, Diácono João Vitor, sua bênção, para vocês entrarem no grupo do Telegram, tá bom? Então o que acontece? Eu preciso ir lutando contra isso. Então se eu não levanto prontamente, eu já estou alimentando o meu corpo, né? E aí é necessário entender aquilo que são os frutos que a mortificação vai trazendo, né? Então eu fazendo mortificação, era isso que eu estava falando, né? Você vai começar a inverter a situação. É a alma que deve dominar o corpo. É a alma que deve dizer para o corpo, né? A hora de comer, a hora disso, daquilo. Então é se disciplinar, entende? E isso, né? Então não é a carne escravizar a alma, né? Mas é a alma dominar o corpo, tá? Tanto que no livro Preparação para a Morte, Santo Afonso fala que no juízo final, quando tiver a união da alma condenada, né, aqueles que já foram condenados, a união da alma condenada com o corpo condenado, o corpo dirá para a alma, diz Santo Afonso no Preparação para a Morte: ó alma maldita, tu que és dotada de inteligência e razão, por que fez minha vontade? Agora pereceremos por toda a eternidade. Então imagina, né? Então muitas vezes a gente se perde por causa disso. Pequenos prazeres podem nos privar da glória eterna, né? Então eu preciso dominar a minha carne, tá? Então levantar prontamente, tá? Mas faça isso não como às vezes vê muita gente ensinando isso para ficar divulgando, sabe? A gente não pode fazer das nossas penitências, né? Aprendi isso aí com o diácono João Vitor. Sabe, ficar mostrando para todo mundo, os santos não faziam isso. Então tem muita gente que fala isso para dizer que eu sou homem, eu sou macho, eu sou isso, eu sou aquilo, só por questões humanas, cheia de vaidade. Faz isso, ninguém precisa saber que você faz isso. Faz isso por amor a Deus, né? É por amor a Deus que nós fazemos isso, porque queremos o céu, sabe? Não por questões mundanas, como a gente vê muita gente ensinando aí na internet, né? Até me fala, olha, veja fulano, tá ensinando isso, não preciso, tá aqui, ó. Os santos já falavam disso, sabe? E não era por questão de vaidade, para dizer que eu sou o cara, que eu sou homem, que eu sou viril, que eu acordo na hora que eu quero, que eu tomo banho na água gelada. Não, os santos tudo já ensinava isso, para dominar a carne, tá? Por amor a Deus, não por amor a si próprio. Porque se eu faço isso por amor a mim próprio, eu corro o risco de fazer tudo isso, esse esforço todo, e no final da vida, ó, não valeu para nada porque fui condenado, tá? Por quê? Porque fui um soberbo. Porque eu achei que eu levantava cedo porque eu sou o cara, não porque Deus me concedeu esta graça. Então isso leva a pessoa à soberba, tá? E como o nosso intuito aqui é a salvação das almas, né? Então a gente tem que ensinar as coisas de forma correta. Por isso, o servo de Deus, o Padre Júlio Maria, fez um voto de acordar prontamente. Os filhos espirituais do servo de Deus, o Padre Júlio Maria, diz que de manhã ouvia um barulho, que era o quê? Na hora que despertava, o Padre Júlio se jogava no chão de joelhos e os seus filhos espirituais ouviam aquele barulho dele no chão, né? Para quê, gente? Para dominar a carne. Homens só fazem isso quem ama a Deus. Porque, olha, para você ver, as pessoas do mundo não entendem isso. Ah, isso é exagero, não precisa disto, não precisa rezar, não precisa fazer jejum. Meu Deus, exagero, eu nunca jejuei 40 dias a pão e água. Deus fez isso. E Deus não precisava disto. Mas por que Deus jejuou, gente? Para nos ensinar que nós precisamos jejuar. Deus precisava orar? Não, mas por que Deus passava a noite inteira em oração? Para nos mostrar que a oração é necessária. Né? Para que Deus fez jejum? Para que Deus fez penitência? Né? Não precisava disso. Para nos mostrar que nós precisamos disso. Que nós precisamos fazer isso. Então, nós precisamos disso, sabe? Dominar a nossa carne. Né? Vou citar aqui algumas frases das quais vou liberar para vocês, tá? Olha só. Pela mortificação expiamos os castigos temporais. Um dos benefícios. Expiamos os castigos temporais. Talvez você não sabia disso. Todo pecado que nós cometemos, quando você confessa esses pecados, eles foram perdoados. Mas nós teremos que pagar por ele, nesta vida ou na outra, né? Eu ensinava meus filhos como. Imagina um pote, né? Colocou
tem um livrinho aqui que conta essa história, o livrinho das virtudes, que são até para crianças, né? Então é uma história que traz uma virtude, ok? E aí tinha um menino que bagunçava muito. O pai falou, toda vez que você bagunçar, eu vou colocar um prego aqui nesse poste. E o menino foi bagunçando, e um dia ele olhou para o poste, gente, o poste estava cheio de prego. E o pai dele disse, toda vez que você bagunçar, põe um prego no poste. Toda vez que você fizer algo que é bom, eu tiro o prego. E o menino viu aquilo, se entristeceu, foi mudando, foi só fazendo coisas boas. E cada ato bom de obediência que aquela criança fazia, o pai ia lá e tirava um prego. E quando o pai tirou todos os pregos, aquele menino ficou triste ainda. E o pai dele disse, filho, mas não tem mais nenhum prego no poste, por que você ainda está triste? Ele falou, pai, não tem nenhum prego no poste, mas permaneceu o furo. Então, ou seja, imagina, né? A nossa alma é como esse poste. Cada pecado é um prego. E quando na confissão arranca o prego, permanece o furo, a mancha na alma. Então, por isso que a penitência que o padre impõe, ela é importante, né? Por quê? Porque é a parte satisfatória, entende? Que deve o quê? Apagar esta mancha que ficou na alma. E aí Santo Afonso fala, não se contentar somente com a penitência que o padre passa. Né? O padre às vezes passa um Pai Nosso, uma Ave Maria, vai mais além, seja mais generoso. Não, vou rezar um texto logo, vou rezar um rosário logo, se você dá. E sabe? E oferecer estas mortificações. E aqui uma atenção. Toda mortificação que nós fazemos agrada a Deus, diz Santa Teresa d'Ávila, tá? Porém, as mortificações que mais agradam a Deus são as que vêm de fora. Porque a mortificação que você faz na quaresma de São Miguel, a mortificação que você faz na quaresma, né? Ou seja, vem de dentro. É você que quer ficar tantos dias sem comer carne. É você que quer fazer tantos dias sem comer chocolate. São coisas boas. Porém, diz Santa Teresa d'Ávila que a mortificação que mais vai agradar a Deus é a que vem de fora. A que Deus permite vir do próximo, calúnia, difamação, perseguição. Uma enfermidade que Deus pode permitir na nossa vida. E aí quando eu aceito essas mortificações que vêm de fora com alegria e oferecendo isso para Deus, tem muito mais mérito e nos trará muito mais graça, nos santificará muito mais do que as mortificações que vêm interna, né? Então atenção, fiquem atentos às mortificações que vêm de fora, né? O calor terrível, né? Que a gente é assim, meu Deus, eu queria que chovesse. Aí chove, a gente reclama. Queria que tivesse sol. Aí vem o sol, reclama. Então Santo Afonso fala disso, né? Eu aprendi isso com Santo Afonso. Quando eu vejo alguém falando, tá muito quente, o que a gente tem que falar? Tá do jeito que Deus quer. Entende? Se conformar com a vontade de Deus, né? Então essas mortificações, elas são importantes. Olha só. Pela mortificação expiamos os castigos temporais devido aos nossos pecados. Então a mortificação é uma espécie de teu purgatório já aqui. É melhor sofrer tudo aqui agora, gente. Quanto mais eu padecer tudo aqui agora, lógico, unido a Cristo, que a gente vai falar isso na nossa última live, né? Amanhã é sobre as tentações, mas na última vai ser sobre isso. Então unir o meu sofrimento a Deus. Eu posso fazer com que o meu sofrimento seja um sofrimento redentor, entende? Então, pela mortificação expiamos o castigo temporais devido aos nossos pecados. Se depois de uma dolorosa confissão nos é tirado a culpa do pecado, não deixamos por isso de ficar sujeito aos castigos temporais, aquilo que eu falei, nós vamos ter que pagar, tá bom? Olha só, a mortificação eleva a alma a Deus. Então, quanto mais eu me mortificar, quanto mais eu fazer com que a minha alma domine o meu corpo, né, mais a minha alma será elevada a Deus. E são via purgativa, tá, gente? Depois que os santos passaram pela via purgativa, entrou na via unitiva, via iluminativa, experiências com Deus, santos que levitavam, né? Por exemplo, jogaram Daniel na cova dos leões. Por que o leão não comeu Daniel? Porque Daniel não cheirava carne. Daniel não era um homem carnal. Daniel era um homem espiritual que jejuava, que orava a Deus 3 vezes por dia, né? Então, ou seja,
pela graça de ser um homem espiritual, não exalava a carne, a podridão do mundo. Era um homem que queria Deus, tanto que ia ser morto. Por quê? Porque não quis negar o seu Deus, porque não quis adorar as criaturas humanas, porque não quis colocar a criatura no lugar do Criador. Entende? Então é isso que nós também precisamos na nossa vida. Ó. Segundo São Francisco de Sales, nunca uma alma poderá chegar a Deus sem mortificação. Olha que forte. Nunca uma alma poderá chegar a Deus de maneira perfeitíssima, concreta, sem a mortificação, né? Pela mortificação alcançamos uma grande glória no céu. Olha, não tem aquela passagem, na casa do Pai há várias moradas? Os santos explicam, né, isso. Deixa eu te dizer uma coisa. A pessoa pode se salvar no último instante de vida? Pode. Porque para Deus nada é impossível. Porém, é uma loucura querer se salvar na última hora. Eu não sei como eu vou morrer. Eu não sei se eu vou ter tempo de me arrepender, de reconciliar com Deus, de pedir perdão, de me confessar. Não sei. Nós não sabemos o que nos aguarda. Então, a hora de buscar a salvação da alma é agora. Okay? Mas uma pessoa pode se salvar no último instante de vida? Pode. Veja o ladrão arrependido. Porém, os santos dizem que a morada de quem se salva na última hora, a casa, a morada dessa pessoa, não será como a morada de alguém que tem 17, 15, 30, 40 anos lutando contra si mesmo, caindo, confessando, né, chorando os seus pecados, fazendo penitência, jejum, tentando ser alguém melhor. Então os santos falam que a tua proximidade, a tua glória no céu, como aqui fala, olha, pela mortificação alcançamos uma grande glória no céu. Mas a tua glória, esta grande glória no céu, a tua aproximação de Deus no céu, será conforme a tua aproximação de Deus já aqui na vida agora. Olha que bonito isso, né? Quanto mais eu for próximo de Deus já aqui nesta vida, que é viver o meu paraíso já aqui agora, quanto mais eu for próximo de Deus aqui, mais serei próximo de Deus no céu, né? Então, vou fazer uma brincadeira aqui, né, com vocês, tá bom? Então, olha, lute para que você tenha um casarão no céu, não só um barraquinho do fundo, né? Porque os mundanos são assim, querem ter a melhor casa, o melhor conforto aqui nesta vida, e quando se trata do céu, dizem, se tiver um barraquinho para mim no céu, tá bom, né? Santo Afonso fala que esta é a mentalidade dos mundanos. Então, entende? Olha, são algumas frases só dos santos para a gente entender o quanto a nossa, o quanto a alma, né? O quanto a mortificação pode nos trazer benefícios, tá bom? Então eu preciso mortificar esta mortificação da carne, porque depois do pecado original, nós vivemos mais pelos sentidos, gente. Pode ver, né? Então, muitas vezes nós temos uma fé sensual. Fé sensual vem dos sensos, do sentir. Eu quero viver do que se sente. Fé não é isso, gente. Fé vai muito mais além do que isso. Entende? Então você vê, né? A fé é crer em algo que não se vê. Tá? Não quer dizer que no momento da fé não tem momentos sensíveis de consolação, né? Olha aí a frase da irmã Santa Teresinha. Quero fazer o meu céu já aqui na terra. É isso mesmo. Santo Afonso fala que os santos sepultaram a sua vida em vida para não serem sepultados no inferno depois da morte. Né? Tinha um jovem que era muito rico e virou padre. Morreu a família dele, foram atrás dele e falou, mas morreu, está aqui a herança dos seus pais. Ele falou, alguém que é morto pode receber herança? Aí a pessoa falou, lógico que não. Então dê aos pobres, porque eu já morri há muito tempo. É muito bonita a vida dos santos, sabe? Não quero dizer, gente, que você não pode ter casa, carro. Pode sim. Não tem problema nenhum em ser rico. O problema é achar que o dinheiro é o nosso Deus, tá? Quando a gente lê lá, não ameis a Deus e nem o dinheiro, essa é uma tradução. Mas na verdade era um nome de um demônio, né? Que age nessa área financeira, né? Onde leva as pessoas a colocarem o dinheiro no lugar de Deus, né? No texto original é assim. Então não tem problema em ser rico, em ter posses, mas não seja apegados a isso, né? Não faça disso o seu Deus, não tem problema nenhum, tá bom? Então essa mortificação. E aqui Santo Afonso fala
da mortificação da gula, porque os pecados capitais, um leva ao outro, né, gente? Um leva ao outro. Por exemplo, né? Vamos lá. Tô lá na missa e aí eu começo a pensar no pudim que tá na geladeira lá de casa. Aí, né? Aí eu tô lá na missa, olha a gula. Não tô nem prestando atenção na missa. Meu Deus, chegar em casa, ainda tem aquele pedacinho de pudim. Eu vou comer o pudim. Aí mal acaba a missa, né? O padre ainda tem que falar assim, Deus os abençoe e que Deus os alcance, né? Porque tem gente que já tá indo correndo, né? Da missa. Que Deus os alcance, né? Ide em paz e que Deus os alcance. Que já tem gente que tá lá na porta já da igreja. Aí vai correndo para casa, abriu a geladeira, não tem mais pudim, alguém comeu. Veja que da gula a pessoa vai para ira, para raiva. Quem comeu o pudim que estava aqui? Bem que dizia minha mãe, não sei se a mãe de vocês falavam isso, mas minha mãe falava, bem que dizia minha mãe que quem guarda com fome vem o diabo e come, né? Aí a pessoa já se estressa. Veja que do excesso do comer a gula, porque a gula é isso, o excesso do comer, daí te leva a outro pecado, que é a preguiça. A pessoa fica deitada lá no sofá, não tem disposição para nada, né? Então o que é a gula, Ellen Maria? É comer e passar mal, fica lá, ai meu Deus do céu, eu comi demais, né? Eu comi demais, né? Lógico que aí cada um tem que saber o seu tanto, tá? Tem gente que faz um pratão, mas comeu e ficou satisfeito, né? Não passou, não foi gula, entende? Então, cada um aí examina a sua consciência, né? Para saber. Então, o Santos falava disso. Por quê? Porque um dos primeiro filhote da gula é a luxúria. O que é a luxúria? Endeusar o dinheiro, o luxo? Não, luxúria é os prazeres desordenados da carne. Então, ou seja, às vezes a pessoa está lutando para viver a castidade e ela sempre está caindo. Às vezes o problema é o quê? Não reprimiu a gula, sabe? Porque quando você faz um propósito na quaresma, eu amo churrasco, eu não vou comer churrasco. Vai ser a época que você mais vai ser convidado para churrasco, vai ser a época que o povo mais vai fazer churrasco. Então, se você sentiu aquele cheiro, mas você falou, não vou comer, eu não vou comer, aí quando vem o pecado também da carne, você vai conseguir dizer não para aquele pecado. Por quê? Porque você se disciplinou. Então o exercício, né, vencer a gula é fundamental também por causa disso, tá? A mortificação das vistas, né? Não só do paladar, lembra? Concupiscência da carne, o excesso do comer, concupiscência dos olhos, né? Então, ou seja, por que Eva caiu? Porque Eva fitou, ela olhou para o fruto proibido e contemplando o fruto proibido, ela viu que era de uma beleza e era muito apropriado para comer, entende? Então, ou seja, muitas vezes nós somos fisgados pelos olhos. Do olhar nasce isso, né? O querer, a inveja, querer ter o que é dos outros. Do olhar te leva ao roubo, querer roubar as coisas dos outros, querer ter do outro que não é teu, entende? Por isso Santo Afonso fala nos seus escritos de uma pessoa que ficou cega dos dois olhos. Essa pessoa não chorou, mas essa pessoa louvou a Deus, dizendo, obrigado, hoje eu perdi meus dois maiores inimigos. Olha que loucura, né, gente? Porque, pelo menos com os meus olhos, eu nunca mais ofenderei a Deus. Olha o que essa pessoa disse, né? Então, Santo Afonso fala que nós não desejamos aquilo que nós não contemplamos. Então, mortificar os olhos. Por muitas vezes o Evangelho fala que Jesus elevou os olhos. Por quê? Porque Jesus sempre tinha os olhos baixos. Isso chama mortificação dos olhos, que os santos ensinam. Por exemplo, Santo Antão diz, basta um olhar impuro para abrir as portas do inferno, né? Quando São Luís Gonzaga ouviu essa frase, ele só andava olhando para o chão. Santo Domingos Sávio andava olhando para o chão. Domingos, por que anda olhando para o chão? Quero ter os olhos santos para quando morrer contemplar a Virgem Maria no céu. Olha que bonito, né? Então, sabe, essa mortificação dos olhos. Por isso você pode ver, né, geralmente as imagens de Nossa Senhora, olhos baixos, né, dos santos. Você pode ver uma pessoa que entende isso, que ela procura viver a piedade, muitas vezes ela está lá assim, ó, tem os padres mais piedosos, estão no altar assim, ó, olhos baixos, como alguém que está prestes a ser chamado ao juízo, né? Então, olhos baixos, sou miserável, sou ninguém, né?
Isso é muito bonito. Existe sempre muita espiritualidade por trás de tudo isso. Aí quem não entende diz, olha lá, se julga mais santo, quer se aparecer, quer isso e aquilo, e não sabe o sentido, a espiritualidade, né, por trás de tudo aquilo. Então, mortificar os olhos. Do olhar de Santo Agostinho nasce o pensamento, e do pensamento vem a concupiscência. Então, o primeiro olhar nunca é pecado, diz os santos. Tem o olhar involuntário. O que é o olhar involuntário? Quando você viu, você estava vendo o que não deveria ver. Opa, o que eu estou fazendo? Aí você para. Olhar voluntário é pecado, tá? É eu que quero ver. Eu que estou acessando com meus dedinhos, né? O diabo não, é eu. Estou lá, ó. Diabo, ponto. E clicou Enter, né? Eu que fui lá e troquei o canal e botei lá na pornografia. Não é o diabo, não. Porque muitas vezes tudo é o diabo, né? E sim, ele te incitou, mas foi você que fez isso, entende? Então, assim, o primeiro olhar, entenda isso, não é pecado. Os outros olhar, não, eu quero ver, aí sim já começa a ser pecado. Como o pensamento involuntário não é pecado. Meu Deus, quando eu vi, eu estava pensando em pureza, em besteira. Cortei. Agora não, eu quero pensar, eu quero imaginar, e eu fico criando coisas. Aí sim é pecado, tá bom? Então a mortificação, né, do tato, do comer, a mortificação das vistas, do ouvir, gente. A mortificação do ouvir. Essas músicas de hoje em dia só fala de pornografia, né? Só fala disto. É a área que o diabo mais investe hoje, é a área da castidade, do pecado da impureza. Porque, já dizia Nossa Senhora em Fátima, os pecados que mais levam almas para o inferno são os pecados da impureza. A música só fala de pornografia, só fala de sexo, disso, daquilo, só fala isso. Os filmes de hoje, novela de hoje, só isso, só bate nessa tecla. É só impureza, entende? Então, como que eu vou conseguir, Hélio, se eu estou todo dia ouvindo o que não presta? Ouvindo palavrões, aqui fala, ou evitar ouvir conversas inconvenientes, ou difamações, e mesmo conversas, né? Aí aqui ele fala de várias coisas, gente. De palavrão, cuidado, o palavrão, né? É uma coisa terrível, tem um monte de católico aí xingando hoje. Cuidado com isso, gente. Quem tem o catecismo de São Pio X, lá vê, ele fala que o palavrão, essas coisas, peca contra a castidade, entende? Então eu preciso evitar essas coisas. Aí a pessoa fica lá ouvindo um monte de coisa. Por isso, dentro da comunidade missionária mariana, a comunidade que eu fundei, menina não pode partilhar com os meninos dificuldade na área da sexualidade. Nem a menina, nem o menino. Por quê? Porque às vezes vão ali conversar. Eu estou sendo tentado nisso, eu também. Isso é o quê? Daqui a pouco, meu filho, os dois caíram. Então evitar essas coisas, entende? São coisas que a gente precisa evitar. A mortificação do tato. Isso aqui é uma surpresa. Mortificação do tato. O que é o tato? Isso aqui, ó. Os santos chamam de falsa amizade sensual e pegajosa. O cidadão fica toda hora abraçando as mulheres. Cuidado, mulher. Estou falando porque eu sou homem, tá? Às vezes a mulher não tem a malícia, mas o homem, ele é cheio de malícia, tá? Esse bando de tios, né? Aqui na paróquia a gente chama de tios, né? As pessoas mais velhas. Não são todos, claro, não quero generalizar, mas uma boa parte desses tios de paróquia vem cá, como minha filha, minha sobrinha, e agarra as meninas e fica beijando as meninas. Cuidado, é um bando de safado, desculpa a expressão. Aquilo é a carne daquele homem gritando, gente. Aqui na comunidade eu falo, a gente pode se abraçar quando se encontra, sim, mas não precisa abraçar e não largar nunca mais. Não precisa abraçar a ponto de encostar genitais, gente. Então, é aquilo que diz São João Crisóstomo, como que você não quer se queimar brincando com fogo? Então, tem que fugir dessas ocasiões. Eu fui em um lugar pregar, lá era costume. Então, você vai cumprimentar as mulheres, elas já vêm assim, ó, botando o rosto. E eu não beijei o rosto de ninguém. E eu vi que as pessoas ficaram me olhando, eu ouvi alguém comentando, né? E quando eu fui pregar, eu expliquei. Falei, gente, deixa eu explicar uma coisa aqui. Eu quero pedir perdão para vocês. Eu percebi que é costume, né? As moças, as mulheres vêm nos cumprimentar, elas vêm com o rosto para a gente beijar.
E eu não beijei o rosto de ninguém, gente. Não é porque eu sou frio, porque eu sou indiferente, porque eu sou isso e aquilo. Não. Mas isso se chama o quê? Amor e zelo pela minha vocação. Então, quem eu vou abraçar e beijar muito? A minha esposa. A minha esposa eu vou abraçar ela toda hora, eu vou beijar ela toda hora. A minha filha eu vou abraçar, entende? Por quê? Porque muitos matrimônios são destruídos porque não existe mortificação do tato. Porque criou aquilo que os santos chamam de falsa amizade, familiaridade com a pessoa de outro sexo. Santo Afonso fala do cuidado até com a pessoa do mesmo sexo. Porque, veja, tem gente que não tem tendência nenhuma ao homossexualismo, ao lesbianismo, mas caiu em um momento de carência, de fraquezas. E aí estava na carência lá, a pessoa, né, aproveitou dessa situação e aí acabaram caindo com pessoas do mesmo sexo. Por quê? Porque tiveram esta familiaridade de ficar se abraçando, se beijando, se tocando. Gente, evita isso, tá? Eu sei que talvez nem todo mundo vai compreender o que eu estou falando. Evita essas coisas, tá? Evita. Então, os santos ensinam isso para quem quer combater a carne, para quem quer viver uma sexualidade sadia. Então, eu abraço. Quem me conhece sabe, eu abraço, mas um abraço mais de longe, mais folgado. Oi, minha irmã, a paz de Cristo, Deus te abençoe, amém. Né? Pronto. Aí fica lá se tocando, aí vem a carência. A gente é miserável. Não confia em você. Entende? Eu não tenho dúvida do amor que eu tenho pela minha esposa. Mas é aquilo que diz São Felipe Neri. O homem que confia em si mesmo, ele está perdido. Tá? Ele está perdido. Ô, gente, reza por mim para que eu tenha tempo. Eu quero fazer cursos também de sexualidade, afetividade. Porque o que eu gosto de falar? Eu gosto de falar da sexualidade no sentido ordenado, como Deus quer, desordenado, que o pecado trouxe, e depois os remédios. Isso que eu estou falando aqui são remédios. Porque todo mundo só fala isso é pecado, não pode estar. Mas e a solução? A solução é isso, meu povo. Aqui estão os remédios: mortificar a carne, fazer jejum, penitências, né? Fugir das ocasiões de pecado. Quase ninguém fala dessas coisas. São remédios. Se eu não procuro fazer isso, eu não vou conseguir vencer a mim mesmo, tá? Então essa luta primeiro tem que ser contra mim. Eu sou o maior inimigo que eu preciso vencer. Sai dessa live nesse sentido, né? Lógico, você é um filho amado de Deus, você custou o sangue de Deus, mas entenda-me que sentido que eu sou o maior inimigo que preciso vencer a mim mesmo. Para você não cair no orgulho, para você não estufar o peito e achar que você é melhor do que todo mundo porque você está na igreja, entende? Não, gente, quando eu vejo alguém caindo, eu não condeno. Eu não fico falando o pecado da maledicência, porque sem a graça de Deus eu posso fazer coisa pior. Eu procuro rezar por aquela pessoa e peço para que Deus me livre. Sabe, é muito feio. Às vezes eu vejo pregadores denunciando o outro, aquele lá caiu, cometeu isso e aquilo. Eu também tenho minhas quedas, você também tem suas quedas. A diferença é que o pecado daquele irmão, daquela irmã se tornou público e o nosso não. Gente, é matar a imagem da outra pessoa. A gente não pode fazer isso, sabe? É um cuidado que a gente tem que ter, meu povo, né? Então luta-se contra si mesmo, né? Eu quero perder um pouco mais de tempo nisso. Fugir das ocasiões de pecado. Vai dizer São Felipe Neri: na área da sexualidade só vence quem foge. Então não tenho dúvida do amor que eu tenho para minha esposa, mas eu não posso me expor ao perigo. Por isso uma vez meu telefone tocou. Eu gosto de contar essa história, né? Talvez vocês já até ouviram. Aí era uma voz mais ou menos assim, vamos lá. Alô? Hélio Maria? Falei sim. Você pode vir na minha casa, bem, rezar por mim? Eu falei, aí eu já pensei, bem longe de mim. Ela falou bem, dentro de mim eu falei, bem longe de mim. Falei, a irmã tá aí com quem? Eu estou aqui sozinha, vem Hélio Maria rezar por mim. Eu falei, o cão que vai, eu que não vou. Falei, eu pensei, isso eu falei internamente, lógico, né? Aí o que eu fiz? Eu falei assim, irmã, vamos fazer o seguinte, eu não posso ir aí, vamos rezar pelo telefone. Para Deus nada é impossível. Fecha teus olhos, ó. Rezei pelo... Eu lá vou nada, meu filho. De repente não é nada disso, mas eu não vou me expor a uma situação de perigo. Gente, eu atendi uma vez uma mulher dentro da igreja. Ela baixou a roupa assim, ficou só de sutiã. Eu falei, minha irmã, pelo amor de Deus, vai embora. E
Fui embora, falei, tchau, fica aí, né? Então a gente tem que fugir dessas ocasiões, sabe? Tem que fugir dessas ocasiões. Não só os homens, também quanto as mulheres, entende? Fugir da situação de pecados, né? Então eu procuro fazer muito isso na minha vida, né? Eu lembro que uma vez, por exemplo, eu preguei em uma região aí da Bahia, um calor terrível, eu suei mais do que tudo e falei pro casal, posso ir lá no apartamento lá de vocês tomar um banho? Pode. Chama fulano. Fulano ficou responsável para me levar de carro onde eu queria ir, né? Fulano não estava lá. Aí uma moça na bis falou, Hélio Maria, monta aqui que eu te levo lá. Eu falei, não, irmão, não vou não. Gente, eu vou ficar numa casa sozinho com uma moça, montado numa garupa com ela. Eu vou nada, meu povo. Eu vou nada. Não tô nem aí se o povo não entende isso, mas eu tenho que zelar pela minha vocação primeira, matrimonial. Trair a minha esposa é trair o Cristo. Deixar a minha casa, a minha família, é um pecado horrível, entende? Então, e tem que ter zelo pela minha vocação matrimonial, pela minha vocação de missionário, que Deus me concedeu esta graça, entende? Então tem que zelar por isto. Então fugir das ocasiões de pecado, mortificar os tatos, não fica aí tocando em todo mundo, abraçando todo mundo. Ah, mas isso, quem faz isso não ama. Não. Eu dizia para as filhas minhas da comunidade, eu não vou ficar abraçando vocês toda hora. Não é porque não vos amo. Muito pelo contrário, é porque vos amo. E a minha missão não é para o inferno junto com vocês, tá? A minha missão é conduzir vocês para o céu. Então, por amor. É por amor que eu faço isso. Então, mortificar o tato, né? Mortificar o paladar, nós já falamos. Só para quem acha que isso é bobeira que eu estou falando, vou citar só uma frase de São João da Cruz. São João da Cruz dizia que se alguém ensinasse que a mortificação do tato não é necessária, presta atenção, não lhe deverá dar crédito, ainda que operasse milagre, ainda que essa pessoa faça milagre. Se ela diz que isso que o Hélio Maria está falando é bobagem, não dê crédito a ela, tá bom? Não é por isso que eu gosto dos santos, gente. Então, essas mortificações, elas são extremamente importantes, tá? A mortificação é o remédio para vencer os apetites desordenados da carne. Que pena, tanta coisa eu tinha para falar, já tem mais de 1 hora de live, a gente também precisa rezar. Eu vi o povo falando, fica salvo, fica salvo. Eu não fico lendo muito porque eu me perco, tá bom? No meu raciocínio. Mas deixa eu interagir agora um pouco com vocês antes de fazer a nossa oração. Quem estava falando da live ficar salvo, vai ficar salva? Sim. Não aqui no meu Instagram, tá bom? Vai subir para o meu canal no YouTube. Não sei se consigo fazer isso ainda hoje, mas amanhã, se Deus quiser, esta live já vai estar lá, tá bom? Vou estar avisando aqui no meu Instagram, vou estar avisando no grupo do Telegram. Gente, é importante você estar no grupo do Telegram, tá bom? Por quê? Porque no grupo do Telegram, eu cansei com esse negócio de grupo no WhatsApp, você tem que ficar mandando a mesma informação para não sei quantos grupos do WhatsApp. Telegram, gente, tá todo mundo junto ali, entende? Mandei ali, pronto, todo mundo já recebeu, fica tranquilo, não é, só eu que posto coisa lá, e quem quiser conversar, pode conversar nos comentários. Postei uma coisa, tem um comentário, você pode comentar do que você achou daquilo, entende? Então, vamos pro Telegram, né? O Telegram aí, nós temos mais liberdade, né? Às vezes no Instagram nós não pode falar tudo, não pode postar tudo, entende? Então vai também pro Telegram. Às vezes o Instagram não entrega a minha postagem para vocês, não entrega as notificações. Então lá no Telegram você recebe tudo em primeira mão, você fica sabendo de tudo o que vai acontecer, né? Olha, eu separei aqui, o que eu faço, né? Eu peguei aqui, no Word mesmo, né? Fui lá no Word, aumentei a letra, e aí quando eu vou imprimir, eu ponho lá 4 páginas em uma página só. Aí vou lá, na papelaria, essas coisas, corto, faço livrinho, livrinho de coisas que a gente não acha mais. Então vou disponibilizar o PDF que eu preparei hoje para vocês sobre a mortificação, ainda está melhor do que esse aqui, está mais completo do que esse. Então todas essas coisas eu vou estar divulgando lá no nosso Telegram, tá bom? Olha só, antes da gente fazer a nossa oração, né? Amanhã temos live de novo, tá? Qual é o assunto de amanhã?
a utilidade das tentações. Vamos falar de onde vem a tentação, né? E para que serve as tentações e também como vencer as tentações. Então, algumas coisas que nós não citamos hoje como remédio, a gente pode retomar amanhã, tá bom? Vamos falar de mais remédios ainda, tá bom? Quem quer participar do grupo do Telegram pode me mandar um direct, que eu vou encaminhar o link, ou então vou postar um stories também, tá? Com o link. Só baixou o Telegram, quem já tem o aplicativo do Telegram baixado, é só clicar e vai cair direto lá no grupo do Telegram, ok? Muito obrigado você que esteve aqui comigo, Deus abençoe vocês demais, que alegria, ó, hoje nós batemos o recorde aqui de pessoas graças à tua divulgação, tá bom? E agora quero rezar com vocês, vamos rezar pedindo para Nossa Senhora esta oração tão linda que São Padre Pio fazia, tá bom? Fazia Nossa Senhora e alcançou muitas graças fazendo esta oração, que também já disponibilizei lá no nosso grupo do Telegram. E nós vamos rezar pedindo isto, a graça de lutar contra nós mesmos, contra a mentalidade mundana, contra as tentações também do demônio. E quero colocar aqui também as suas intenções. É curta. O nome da oração: Eu te suplico, minha mãe. Ó celestial tesoureira de todas as graças, Mãe de Deus e minha, Maria, porque és a filha primogênita do Eterno Pai e tens nas mãos a sua onipotência, tende piedade de minha alma e concede-me a graça pelo qual fervorosamente suplico. E aí no seu coração, na sua casa, coloque agora qual a graça que fervorosamente você está pedindo a Nossa Senhora agora, com esta oração tão poderosa que São Pio fazia. É o momento da sua intenção. E rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó misericordiosíssima dispensadora das graças divinas, Maria Santíssima, tu que és a mãe do eterno Verbo encarnado, que te coroou com imensa sabedoria, considera a grandeza da minha dor e concede-me a graça que tanto necessito. Mais uma vez, coloca a graça que você tanto necessita, que você tanto espera de Deus e de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó amorosíssima dispensadora das graças divinas, imaculada esposa do eterno Espírito Santo, Maria Santíssima, tu que dele recebestes um coração capaz de ter piedade das humanas desventuras e não pode resistir sem consolar quem sofre, tende piedade da minha alma e concede-me a graça que espero com plena confiança na tua imensa bondade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sim, ó minha Mãe, tesoureira de todas as graças, refúgio dos pobres pecadores, consoladora dos aflitos, esperança dos desesperados e auxílio poderosíssimo dos cristãos, eu deposito em ti toda a minha confiança e estou certo de que me obterás de Jesus a graça que tanto desejo, desde que seja para o bem da minha alma. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos,
gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Com o vosso divino Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Gratidão, salve.